Queridos, a paz do Senhor. Tem alguém feliz nessa casa? Diga graças a Deus. Como é bom nós estarmos diante da presença de Deus para oferecer a Ele mais uma noite de adoração. Eu tenho certeza que Deus ele já falou contigo através dos louvores e Ele continuará falando conosco por intermédio da sua poderosa palavra. Quem está desejoso em ouvir a palavra, diga graças a Deus. Olhe para essa pessoa abençoada que está do teu lado e diga assim: eu estou numa expectativa. Não, ixi, desse jeito na expectativa não, mano, pelo amor de Deus, melhor isso aí. Diga com autoridade para ele assim: eu estou numa expectativa que antes que termine este culto, o milagre vai ser materializado nessa noite. Alguém levantou a mão e entendeu essa palavra? Eu vou te dar a oportunidade para você pegar ela, porque a palavra profética liberada, ela fica no ar até que alguém tome posse dela. É por isso que às vezes Deus materializa na vida de fulano, mas não materializa na vida de ciclano. Porque a palavra liberada é a mesma, mas tem gente que toma posse de que eu creio que Deus vai fazer. Você que trouxe a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 8. Localiza o versículo 1, leremos do 1 até o versículo de número 4. O texto que tomaremos como base daquilo que Deus tem para ministrar aos nossos corações nessa noite. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a poderosa palavra de Deus. Leia com atenção. E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso. O que, igreja? Leproso. O que, igreja? Leproso. E o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a sua mão, tocou, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para que lhe servisse de testemunho, para que ele sirva de testemunho. Eu quero que você repita apenas duas coisas comigo assim. Diga assim: leproso. Não, diga forte, diga assim: leproso. Diga assim: adoração. Agora com voz profética, e você que está com o coração aberto para receber, diga assim: nessa noite, através da minha adoração, o milagre já está sendo gerado nessa hora. O milagre já está sendo gerado nessa hora. Se assenta adorando e glorificando a Jesus, porque só Ele é digno de toda a honra, de toda a glória. Olhe para cá, porque Deus tem coisas grandes para fazer na nossa vida. O texto que ora acabamos de ler, para todos nós que somos amantes da Bíblia Sagrada, e sabemos que nas Sagradas Escrituras estão registrados todos os milagres que Jesus fez. Na verdade, alguns deles, porque os próprios evangelhos dizem que se fosse registrado tudo que Cristo havia feito, não existiriam livros que durariam de tantas coisas que o mestre realizou. Na verdade, a campanha que estamos aqui falando sobre família, e todo mundo busca por um milagre, busca por alguém, busca por uma causa, mas o mais interessado em abençoar a sua vida, em mudar a sua história, é o próprio Deus. Porque antes de Deus fazer através da sua vida, Ele precisa primeiro fazer em sua vida. Tem muita gente que quer ser canal de bênção na vida de outras pessoas, só que antes não deixa Deus fazer a obra que Ele tem para fazer no coração dele. Então, antes de Deus operar através de nós, Ele opera primeiro em nós. O texto que ora acabamos de ler vai registrar mais um dos milagres de Jesus. E para quem é amante da Bíblia Sagrada, já sabe de qual é salteado dessa história. Só que eu quero te elucidar o panorama geográfico em que Jesus vai realizar este milagre. A partir de Mateus capítulo de número 5, a Bíblia vai dizer que começa um do sermão mais longo de Jesus, que foi conhecido como o Sermão da Montanha. Há quem diga, pastor Fábio, que Jesus passou mais de 4 horas ministrando. E o que eu acho mais interessante é que quando ele subiu ao monte e ele começou a pregar, a multidão não queria ir embora, pelo contrário, tudo que saía da boca de Cristo era palavra de vida eterna, e a multidão era atraída pelo poder da sua palavra. Quanto mais Jesus pregava, mais a multidão o ouvia. Quanto mais Jesus pregava, mais a multidão tinha sede de ouvir a sua palavra. Do capítulo 5, do capítulo 6, do capítulo 7, tem vários ensinamentos a qual nós possamos colocar em prática na nossa vida. E entenda essa palavra que
o maior interesse de Cristo fosse que todo aquele que ouvisse a sua palavra, não apenas ouvisse, mas praticasse a palavra. É por isso que quando ele faz a semelhança ao homem prudente, ele diz assim, ó, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram-se os ventos, vieram-se os temporais, mas a sua casa permaneceu de pé, porque ele não apenas ouviu, ele praticou aquilo que se ouviu. É por isso que o apóstolo Tiago, no seu capítulo 1, versículo 22, ele disse assim, não sejais apenas ouvintes da palavra, mas sejais praticantes dela. Pregador, o porquê que eu devo praticar aquilo que eu ouço? Porque se você não praticar, a sua vida nunca será transformada. Você pode ouvir sobre amor a vida inteira, se você não praticar o amor, você nunca se tornará uma pessoa amável. Você pode ouvir sobre santidade a vida inteira, mas se você não praticar a santidade, você nunca será santo. Ou seja, o evangelho, ele nunca será teoria, porque teoria não muda a vida de ninguém. Tem gente que vem na igreja domingo, segunda, quarta, quinta, sexta, e a vida permanece do mesmo jeito. Por quê? Porque não pratica aquilo que se ouve. Mas quando eu pratico aquilo que está sendo pregado, a minha vida é transformada. Observe que depois de Jesus concluir o seu longo sermão, o texto vai dizer a partir do versículo 1 do capítulo de número 8, que ele vai descer do monte, e a mesma multidão que o estava ouvindo lá em cima do monte vai o acompanhar. Agora, Jesus, quando ele desce do monte, no versículo de número 2, vai dizer que eis que um leproso vai chegar até a ele. Observe que no versículo de número 2 vai dar uma ênfase a declarar que quem está vindo ao encontro de Jesus é o leproso, não é Jesus que está indo ao encontro dele. Quando Jesus desce, é o leproso que vai atrás de Jesus, é o leproso que vai atrás de Jesus. E quando eu olho para esse texto, meu coração se alegra, porque tem algumas pessoas que querem mudar a ordenança daquilo que Deus determinou para a nossa vida. Tem gente que pensa que Jesus é obrigado a fazer alguma coisa por ela. Não, meu filho, o que Jesus poderia fazer de maior preço ele já fez. Ele deu a vida dele na cruz do Calvário para te salvar e dar a vida eterna a você. Só que aqui o texto está declarando que esse leproso é ele que vai ao encontro de Jesus. É ele que vai tomar uma atitude de ir ao encontro de Jesus. Só que tem muita gente que, independente do problema que ela viva, independente do problema que ela atravessa, eu não sei aqui, pastor Fábio, mas lá em Vila Velha tem gente que se chateia por qualquer coisa, aí ele decide abandonar a igreja, ele decide abandonar o ministério, ele decide virar as costas para a igreja e não quer saber mais de Cristo. Aí adivinha uma coisa, ele decidiu ir embora, ele decidiu não caminhar mais. E tem outra, se ninguém foi atrás dele, ele culpa a igreja porque ele se desviou. Mas deixa eu te falar uma coisa, o texto está me deixando claro que não é Jesus que vai até ele, é ele que reconhece o seu estado e diz, se eu ficar aonde eu estou, eu vou permanecer leproso. Se ninguém vai atrás de mim, eu vou atrás daquele que tem poder para fazer um milagre. Se ninguém vai correr atrás de mim pelo estado que eu estou vivendo, eu vou atrás daquele que pode mudar a minha vida, que pode mudar a minha história. Aí tem gente que decidiu não vir para o culto por causa de tantas outras coisas, mas em contrapartida, alguém colocou a roupa mais bonita, colocou o perfume abençoado, enfiou a Bíblia debaixo do braço e diz, eu posso estar até leproso, mas eu vou atrás daquele que tem o poder para operar um milagre através da minha vida. Eu posso até estar enfermo, mas eu vou atrás daquele que tem a solução para o meu problema. Então não é Jesus que vai, é o homem que vem. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Diga para a pessoa que está do teu lado assim, Deus está esperando uma atitude sua. Ele já está aqui te esperando. É só você tomar a atitude de chegar até Ele. É só você tomar a atitude de vir atrás do seu milagre. Eu quero acreditar, irmão, que teve gente que saiu de casa hoje dizendo, eu teria tudo para não estar lá, mas eu vou atrás do meu milagre. Eu teria tudo para ficar em casa hoje, mas eu vou atrás do meu milagre. Tem alguém recebendo a palavra e levantando para receber, e eu vou profetizar. Só da atitude que você veio, Deus está dizendo, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer.
Ele veio. Eu estou sentindo Deus nesse lugar. Mas olhe para mim. Quando a gente fala leproso, há um nome técnico que se usa hoje, hanseníase. Só que nesse período aqui, eles não haviam descoberto nenhum tipo de tratamento. O primeiro tratamento para hanseníase foi descoberto em 1940. O leproso que existia no período bíblico, no período antigo, era alguém que não tinha tratamento pela medicina. Lembra de Levítico capítulo 13, capítulo 14. Deus ele vai dar algumas ordenanças a Moisés, dizendo que todo homem que pegasse uma chaga, ficasse branca no teu corpo e começasse aquela enfermidade a trazer uma erupção no teu corpo, primeiro ele deveria ser afastado do convívio familiar. Um homem leproso, a primeira coisa que ele perde é o convívio da sua casa, é o convívio da sua família. Eu não sei porque o texto não enfatiza, mas eu posso imaginar que esse homem, ele poderia ter uma família, esse homem poderia ter uma esposa, esse homem poderia ter filhos, esse homem poderia ter um trabalho, mas a partir do momento em que ele foi diagnosticado com essa enfermidade, o texto diz em que ele, eu não sei o lugar geográfico que ele estava, mas baseado na lei que Deus já havia determinado, esse homem não estava no convívio natural das pessoas, porque todo homem que fosse diagnosticado com a lepra, a 100 metros de distância pelo menos, se ele chegasse perto de uma multidão, ele deveria identificar que ele era um leproso. Imagina um leproso chegando nessa noite de hoje, e viaja comigo para você entender a mensagem. Se alguém chegasse aqui com lepra, ele deveria sair gritando no meio da igreja: leproso, leproso, para identificar o seu problema. Imagine se essa moda fosse hoje, e trazendo para os nossos dias, imagina que o pecado que você carrega, você tivesse que gritar a 100 metros de distância. Já imaginou? Já imaginou? Alguém chegando na rua e gritando: fofoqueiro, fofoqueiro, eu sou fofoqueiro. Imagina alguém gritando na rua, Gugão, dizendo assim, ó: adúltero, adúltero, para condenar e mostrar que ele estava em pecado. Imagine alguém passando na rua gritando: caloteiro, eu sou caloteiro, eu compro e não pago, eu sou leproso, eu estou com esse problema. Só que a Bíblia vai dizer que quando esse homem, ele avista Jesus, e vai aqui uma lição para nós. Eu disse que dos capítulos 5 até o capítulo de número 7, a multidão que estava seguindo Jesus estava ouvindo os ensinamentos dele. Quando eles desceram do monte, não era Jesus que tinha que estender a mão para esse leproso, era a multidão que tinha que estender, porque passou 3 capítulos ouvindo o que era misericórdia, o que era amor, o que era compaixão. Mas pelo texto eu posso conjecturar que quando esse homem chegou, porque quem tinha lepra, pastor, o negócio era tão grave que pela gravidade da lepra, a pessoa começava a perder pedaço de orelha, a pessoa começava a perder pedaço de mão, carnes começavam a cair do seu corpo enquanto ele andava. E quando esse homem vai se aproximar, imagina uma multidão reunida, mas quando ele se aproxima, tem gente achando escândalo, mas eu vou aplicar para você ver que a gente faz a mesma coisa, e o pau não quebra só para você não, quebra para mim também. De vez em quando a gente entra em mercado, se chegar um mal vestido, um mal cheiroso do nosso lado, a gente já quer se afastar, a gente não quer estender a mão. Imagine se fosse para abraçar esse leproso, nem todo mundo abraçaria. Imagine se fosse para dar a mão a esse leproso, nem todo mundo daria. Mas quando a multidão abre caminho, porque ninguém quer encostar ele estava indo verdadeiramente ao encontro do verdadeiro caminho, porque Jesus disse: eu sou o caminho, e todo aquele que vem até mim, eu tenho poder para fazer milagre. Imagine a cena. Está comigo? Está comigo? Está entendendo até aqui? Quando esse homem chega, eu não sei se ele tinha perdido já pedaço de orelha, de mão, de pé, pedaços da sua carne saindo, pastor. E quando ele vai a caminho de Jesus, a multidão abre caminho. Aí o texto diz a segunda atitude dele. Por quê? Porque a primeira atitude é que ele veio. Qual é a primeira atitude? Ele veio. Qual é a primeira atitude?
Aí olha para o texto. Qual é a segunda atitude dele? Diga assim: adorou. Não, está fraco. Diga assim: adorou. Só que deixa eu te fazer uma pergunta. Me mostra no texto qual é o hino que ele cantou para adorar. Me mostra no texto qual é o sermão que ele pregou para adorar. Porque tem gente que pensa que a adoração se resume a microfone na mão. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tem gente que pensa que a adoração só se resume ao altar. Eu só adoro quando eu subo ali para me entregar uma performance. Eita. Só que esse homem aqui, eu não vi um hino que ele cantou. Eu não ouvi um sermão que ele pregou. Só que o texto está dizendo que ele adorou. O texto está dizendo que ele adorou. Eu vou aplicar para você da glória. Tem gente que está pensando que no levantar da mão dele ele não está fazendo nada. Mas Deus está dizendo: enquanto você levanta a tua mão, você está me adorando. Enquanto você se coloca de pé, você está me adorando. Enquanto ajuda um carro a estacionar, você está me adorando. Enquanto coloca uma água para alguém tomar, você está adorando. Enquanto está lavando o banheiro, você está me adorando. Enquanto você está fazendo alguma coisa na minha obra, Deus está dizendo: eu estou vendo a tua adoração. Eu estou vendo a tua adoração. E a tua adoração vai gerar milagre. Vai gerar milagre, vai gerar milagre. Vai gerar milagre. Olha aí, ó, tem gente adorando. Tem gente adorando, tem gente adorando. Tem gente adorando, tem gente adorando. E é isso que Deus precisa da minha geração. A minha geração precisa entender que a adoração é onde eu estiver, eu estou adorando. Aonde eu estiver, eu estou tributando a Ele toda a honra, toda a glória. Só quem vai adorar, levante a mão e rasga um glória nessa casa. O leproso adora. Ele não cantou um hino, mas adorou. Ele não pregou uma mensagem, mas ele adorou. E a adoração aqui é todo aquele que se humilha. É todo aquele que se prostra. É todo aquele que reconhece que eu estou diante de uma divindade. Só que tem muita gente que já perdeu o que é consciência do culto. Enquanto Deus está falando, ele mexe no celular, masca chiclete, conversa com fulano, conversa com ciclano, mas não tem reverência para estar diante da presença do Todo-Poderoso. Só que enquanto tem alguém desligado, pastor Fábio, tem alguém do lado ligado dizendo: eu estou aqui não é para outra coisa, eu vim aqui para adorar. Tem gente do lado que diz assim: eu não vim aqui para passear, eu vim aqui para guerrear. E hoje você está numa campanha, meu filho. Campanha é peleja, é guerra. Quem vem passear em campanha volta para casa do mesmo jeito. Mas quem vem para guerrear através da adoração, enquanto ele adora, Deus está desfazendo obra de morte. Enquanto ele adora, Deus está curando alguém. Enquanto ele adora, Deus está dando livramento. Deus acabou de me dizer: aonde houver uma adoração, eu vou visitar agora. Aonde houver um adorador, eu vou visitar agora. Aonde houver um adorador, Deus está visitando adoradores. Seja cheio, seja cheio, seja cheio. Se prostra diante da glória dele. Vamos lá, olha para o texto. Ele adora dizendo: Senhor. Ele reconhece o senhorio de Cristo. Tu és Senhor. Eu reconheço o teu senhorio. Ele diz: se quiseres, eu reconheço a tua vontade. Não é a minha, é a tua. Papai.
O Senhor pode me tornar limpo. Primeiro ele reconhece o senhorio de Cristo. Ele sabe que se Deus quiser, pode fazer. E ele reconhece que o tempo não é dele, o tempo é do próprio Deus. Você pode me ajudar a pregar? Você pode me ajudar a pregar? Olha para pelo menos duas pessoas, vê se ele está com cara de gente que tem fé. Olha para ele, olha para ver se ele tem cara de gente que tem fé. Se ele não tiver com fé, você vai compartilhar a fé com ele. Mas diga com autoridade para ele assim, diga com a autoridade assim, ó. Se você reconhecer o senhorio de Cristo hoje, diga para ele. Se você reconhecer o senhorio de Cristo hoje, se você reconhecer que ele pode fazer, mas tu sempre lembrar que não é no seu tempo, é no tempo dele, o milagre está sendo gerado mais rápido do que você imagina. O milagre está sendo gerado mais rápido do que você imagina. Versículo 3. Primeiro posicionamento, primeira posição, primeira atitude, ele veio. Segunda, ele adora. Depois de duas atitudes que ele toma, meu amigo pastor Ricardo, Jesus vai iniciar o que ele precisava fazer. E Jesus estendendo a mão. Olha para mim. Primeiro Jesus não toca, primeiro Jesus estende a mão, está no texto. Jesus estendeu a mão. Aí quando eu li essa passagem aqui, sabe o que eu lembrei? Gugão, dá a nota maior. Quando Jesus estendeu, eu acho que você conhece essa. Quando ele estendeu, para quem? O que você era? O que você era? Eu era sem Deus, sem Jesus. Para mim. Olhe para mim, olhe para mim. Sabe qual foi a sua sorte? É que Jesus resolveu estender a mão para você. Sabe qual foi a sua saída? É porque quando ninguém acreditava em você, Deus disse: eu vou estender a mão através da vida dele. Tem gente me ouvindo aqui hoje que está bonitinho, está vestido, tem família, tem casa, mas quando Jesus te encontrou, você não tinha nada de valor. Mas enquanto o homem retirou a mão, Jesus disse: eu vou estender a mão na direção dele. Enquanto ninguém quis acreditar em você, Jesus disse: eu vou acreditar nele, eu vou investir nele, eu vou cuidar dele. Por quê? Porque mão estendida significa proteção. E Deus está dizendo: eu não te livrei só depois que você levantou a mão para Jesus. Você estava lá no bar, mas eu te livrei da morte. Você estava lá nas drogas, mas eu não deixei o inimigo te ceifar. Você estava destruído, o diabo queria até te matar, mas antes do inimigo se apresentar, eu cheguei na frente e disse: eu vou estender a minha mão na direção dele. Eu vou estender a minha mão na direção dele. Deus não te escolheu porque você canta bonito. Deus não te escolheu porque você prega bonito. Deus não te escolheu porque o seu conhecimento intelectual é elevado. Agarre na mão dessa pessoa que está do teu lado. É a primeira vez que estou lhe pedindo isso. Agarre com firmeza. Agarre com firmeza. E seja profeta de Deus na vida dela. Diga assim: tu já era para estar morta há muito tempo. Não. Pode dizer com autoridade para ela. Diga: você já era para estar morta há muito tempo. Se fosse pela ótica do homem, você não teria família, não teria empresa, não teria casa, não teria nada. Mas a sua sorte é que Jesus estendeu a mão na tua direção. Tem alguém reconhecendo isso aqui, está se colocando de pé para agradecer a Deus. A sua sorte é que Jesus estendeu a mão. E deixa eu te dar uma notícia: se você não experimentou ainda essa graça, Deus está dizendo: eu separei essa segunda para estender a minha mão para você. Eu separei essa segunda para estender a minha mão.
estendeu a mão. Ele estendeu a mão. Quantos foram alcançados por essa mão, adora. Quantos foram alcançados por essa mão, glorifica. Só que o texto diz que Jesus não apenas estendeu a mão, diga comigo assim, tocou. Opa, foram embora? Vamos lá. Diz assim, tocou. Jesus não apenas estende a mão, Ele vai quebrar aqui um protocolo. Você sabe que Jesus era nazireu. Ele não tocava coisa imunda e nenhum judeu tocava em coisa imunda. Só que na figura desse moço, sabe quem é o leproso aqui? Eu e você. Quando Jesus nos achou, o resumo dessa história é que o leproso aqui era eu e era você. Tem gente que está tão leproso que não consegue ouvir a palavra mais. Tem gente que está tão leproso que não consegue mais falar da palavra. Tem gente que está tão leproso que não consegue mais andar em rumo da palavra, trabalhar em prol da palavra, trabalhar em prol do reino. E a primeira coisa que todo leproso perde é a sensibilidade. O sacerdote, ao examinar, pegava uma agulha e começava a colocar e a fisgar o seu corpo. Se ele não sentisse, era declarado: tu está leproso. Porque todo leproso, a primeira coisa que ele perde é a sensibilidade. Aí sabe o que pessoa leprosa chega dentro da igreja e faz? Mas que culto ruim. Meu Deus, o ministério de louvor, nossa, estava alto demais. O pregador, meu Deus, para que aquele menino grita tanto? Jesus não é surdo, mas possa ser que o diabo é, por isso que eu grito desse jeito. Só que a diferença é que no mesmo ambiente que tem alguém murmurando, pastor Fábio, tem outra pessoa se derramando diante da glória. Então o que faz a diferença não é a palavra que está sendo lançada, a semente que está sendo lançada. O que faz a diferença é a terra que está caindo. Porque às vezes o problema não está aqui, o problema está aí. Terra seca, não deixa germinar, frutificar nada. Só que o texto está dizendo que Jesus ele estende a mão, mas a segunda atitude dele é que Jesus ele vai tocar. E ele não poderia tocar, porque todo mundo tinha medo e se afastava de um leproso. É porque a lepra era contagiosa. A lepra era o que, igreja? E você sabia que a lepra continua sendo contagiosa, conjecturando para o mundo espiritual? Se você ficar perto de mentiroso, você vai ser mentiroso. Se você ficar perto de alguém que só fala mal dos outros, daqui a pouco você só está falando mal dos outros. Essa pessoa não vai brigar com você não, mas diga para ela assim, ó, se for tornar um leproso, não, diga para ela com autoridade, ó, se for tornar um leproso, misericórdia, se afasta de mim um pouquinho, porque continua pegando. Só que aqui Jesus ele não poderia tocar de maneira alguma, porque a lepra era contagiosa. Se tocassem um leproso, a ordem natural era que a lepra que estava nele pegava para o outro. É simples de entender isso aqui? Então, quando a multidão afasta, todo mundo afastou, porque estava chegando um leproso e disse: leproso eu não vou ficar, eu vou ficar perto desse camarada? Nunca! Mas Jesus não, Jesus estende a mão até ele. Só que Jesus só não estende a mão. Cantor, vem cá me ajudar por gentileza. Remanda lá, machanda, fica aí. Imagina, é só figura, gente. Ele não é leproso não, pelo amor de Deus. Ele é cheio do Espírito Santo, homem de Deus. Mas ele está fazendo a tipologia do leproso. Enquanto a multidão afasta, o caminho abre. E quando o caminho abre, primeiro Jesus estende a mão. Mas o leproso pensou, e Jesus tem poder para fazer milagre apenas liberando uma palavra? Tem. Jesus poderia de longe dizer: eu te torno limpo agora. Mas a multidão está assistindo a cena, e Jesus diz assim: eu vou ensinar para eles, eu vou mostrar para eles que eu tenho poder para fazer em uma palavra. Se Jesus tem poder para fazer em uma palavra, o que ele não pode fazer em um toque?
Jesus poderia ter liberado a palavra, mas quando a multidão abre caminho, diante dele está um homem fadado ao fracasso. Diante dele está um homem que perdeu família, perdeu casa, está perdendo os membros do corpo, e a única coisa que ele tinha certeza era sua morte. Mas Jesus não vai apenas estender a mão, Jesus vai caminhar para o lado dele, e a cada passo que Jesus dava, eu fico imaginando a cabeça desse homem dizendo: será que ele vai ter coragem de tocar em mim? Todo mundo que chega perto de mim corre da minha presença. Tem muito tempo que eu não recebo um abraço, tem muito tempo que eu não sei o que é contato com alguém. Mas quando Jesus chega, deixa eu parafrasear, o toque de Jesus não foi um toque com medo assim, com medo de pegar lepra, não, meu filho. Jesus olhou para ele assim e disse: eu vou te tornar limpo porque eu quero. Eu imagino que a multidão parou e disse assim: Jesus agora vai ficar leproso, porque ele acabou de abraçar um imundo. Só que olha para mim, Jesus, ele nunca valorizou coisas, ele sempre valorizou pessoas. Porque apesar daquele homem ser um leproso, ele era um ser humano. E tem muita gente que olha com um olhar grosso para outro por causa do pecado dela. Ei, por baixo disso tem um ser humano que precisa ser ajudado. Por baixo disso precisa alguém que precisa ser tocado. E quando você aprende a amar pessoas, você desvaloriza coisas e aprende a amar as pessoas. E a prioridade de Cristo sempre foi tocar em pessoas, mudar a vida de pessoas. E alguém olhando, meu amigo cantou, esse aqui também canta muito. Quando Jesus olhou e tocou, eu imagino que Jesus deu aquele abraço. Alguém olhou e disse assim: agora Jesus, meu filho, está enrascado, vai ficar leproso igual ele. Mas aqui Jesus nos ensina que não foi a lepra que passou para Jesus, mas foi a essência de Cristo que passou para aquele homem. Porque quando Jesus toca no leproso, era o limpo tocando o sujo, era o justo tocando o injusto, era o santo tocando o profano. E Deus está dizendo: eu não sei qual é a sua lepra, mas eu vim aqui para te tocar hoje. Eu não sei qual é a sua lepra, mas eu vim aqui para te tocar hoje. Olha para mim, vou terminar e eu vou orar. Quando Jesus disse: quero ser limpo, o texto diz que ele ficou purificado na mesma hora. Vamos lá? O texto diz que ele ficou purificado na mesma. Olha para quem está do teu lado e diga assim: enquanto você está aqui. Irmão, melhora, senão ele não acredita não. Diga com autoridade, diga para ele, diga assim: enquanto você está aqui, o milagre está sendo gerado é agora. Você tem fé que antes que você pise em casa, o milagre já está pronto lá te esperando? Alguém levantou a mão e recebeu. Você tem fé porque enquanto você está aqui nessa segunda-feira, Deus já está separando as papeladas para o advogado ligar amanhã e dizer: aconteceu algo sobrenatural, mas a vitória chegou. Você está preparado para receber uma ligação lá do médico dizendo, do hospital dizendo: eu não sei o que aconteceu com o teu parente, com o teu amigo, mas ontem à noite o milagre começou a acontecer aqui na vida dela. E eu digo isso porque eu já vivi isso na nossa igreja. Chegou um pedido de oração às 8h45, uma mulher que estava na UTI, e eu disse: Senhor, o anjo da cura está visitando ela agora às 8h45. No sábado eu acordei com a mensagem do parente dela dizendo: eu recebi uma ligação do hospital hoje dizendo que ontem às 8h45 ela foi tirada da UTI porque o milagre começou a acontecer. O que eu estou dizendo é enquanto você está aqui, o milagre está acontecendo e você não está vendo. Enquanto
ele ficou curado na mesma hora. Sabe o que Jesus vai dizer? Disse-lhe então Jesus: olha, não digas a alguém. Irmão, impossível. O cara acabou de receber um milagre extraordinário e Jesus diz assim: ó, quietinho. Você não pode falar nada para ninguém. Mas Jesus deu uma ordem para ele: vai lá, se apresenta ao sacerdote, entrega a oferta que é designada, para que isso lhe sirva de testemunho. Mas por que Jesus pediu para ele voltar lá? Simples. Quem é que diagnosticou ele com lepra? O sacerdote. Quem deu o aval, dizendo assim, aval não, né? Quem deu a sentença, dizendo, tá leproso, foi o sacerdote. Sabe o que Deus está dizendo? Para aquele que te viu no primeiro estágio, que disse que não teria mais jeito, porque para o sacerdote diagnosticasse, irmão, era só Jesus mesmo para fazer um milagre. Mas Jesus estava dizendo assim, ó, para aquele que te viu leproso, volta lá e se apresenta para ele e mostra para ele o que aconteceu com a tua vida. E o texto termina dizendo assim, ó, para que sirva de testemunho, para que sirva de testemunho. Levante a mão se tu acredita em profecia. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, e alguém já passou e olhou a sua situação e disse assim, rapaz, dessa situação ela não sai, dessa situação não tem como ter novidade, dessa situação não tem como ter outro caminho. Mas Deus está dizendo, você vai se apresentar para aqueles que disseram que não teria jeito, mas eu vou mostrar que ainda tem jeito, que ainda tem solução. E Deus está dizendo através da minha boca, tudo que você passou vai servir de testemunho para abençoar a vida de alguém. Tudo que você enfrentou vai servir de testemunho para mudar a vida de alguém. Olhe para cá. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas baseado nesta palavra, Deus está dizendo, leproso nunca mais. Você só sai daqui leproso se quiser, porque Jesus está aqui para estender a mão na tua direção. Jesus está aqui para tocar na sua vida. E Jesus está dizendo já, prepara o culto de testemunho, porque a vitória vai chegar. Só que você precisa entender que as atitudes que esse leproso tomou, ele veio e adora. A atitude nunca virá do milagre, nunca virá de lá para cá, é sempre daqui para lá. Você precisa entender que todas as vezes que você ativa a sua fé, o milagre já está sendo decretado sobre a tua história. Tem gente que me ouve aqui que possa ser que está buscando por uma cura. Tem gente que me ouve aqui que pode estar precisando de uma libertação de alguém da sua casa. Tem alguém que me ouve aqui que pode estar buscando mesmo a restauração da sua vida espiritual. Você já até foi mais crente, você já até foi mais do altar, mas por causa de algumas atitudes você se distanciou da presença de Deus. Só que eu repito a mesma palavra que Deus me autoriza a dizer: leproso nunca mais, hoje haverá restauração para a tua história. Leproso nunca mais, hoje haverá um mover de Deus sobre a sua vida. E só quem acredita nisso vai se colocando de pé adorando, vai se colocando de pé engrandecendo esse Deus. Porque nesses últimos minutos de ministração, o Espírito Santo me autoriza a dizer: tem milagres sendo gerado na vida de alguém aqui agora. Tem milagres extraordinários sendo gerado na vida de alguém aqui agora. E eu te convido você a fechar os teus olhos. E baseados nessa palavra que nós acabamos de pregar, Jesus está dizendo: eu estendi a minha mão na sua direção hoje, e eu vou começar a te tocar. E toda sensibilidade que foi perdida hoje vai retornar. E toda sensibilidade que foi perdida hoje vai voltar. Eu convido você a fechar os teus olhos. Eu convido você a começar a clamar a presença de Deus nessa hora.
Eu convido você a abrir a tua boca e dizer: Deus, eu aceito receber nessa noite o teu toque. Eu aceito nessa noite, Pai querido, receber a graça que me envolverá. E tudo que eu tenho passado, tudo que eu tenho enfrentado, diga forte assim, servirá de testemunho para a vida de alguém. Servirá de testemunho para a história de alguém. Será que você pode começar a orar a esse Deus agora? Será que você pode clamar a presença desse Deus Todo-Poderoso agora? Será que você pode invocar a presença dele? Porque se teve pessoas, igreja, me ajude em espírito de oração. Se entrou aqui leprosa, o maior desejo do inimigo é te manter leproso, te matar leproso. Mas Jesus te trouxe aqui para te dar a vida, para te dar restauração, para te purificar, para fazer um milagre na tua história. Dó maior, Gugão. Oh Deus, feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos. Le manda la machandara bacandara. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. O Espírito Santo vai começar a tocar em pessoas dessa hora. Não é o Miqueias, não são os obreiros, é o Espírito Santo tocando em quem precisa ser tocado. É o Espírito Santo restaurando quem precisa ser restaurado. É o Espírito Santo indo de encontro à vida de pessoas que precisam ser mudadas. Quando você vê alguém sorrindo do teu lado, você não sabe o deserto que ela possa estar passando. Quando você vê alguém se alegrando do teu lado, possa ser que você não saiba a luta que ele está enfrentando. Mas Jesus veio aqui para estender a mão na direção dela nessa noite. Jesus veio aqui para estender a mão na vida dela nessa noite. Com Mi maior. Eu quero ser um vaso novo. Me ajude intercedendo, igreja. Eu quero acreditar que alguém veio aqui hoje, o Espírito Santo trouxe ela, trouxe ele. Porque eu não sei qual é o modo que você entrou, mas do mesmo modo você não vai sair. A primeira pessoa que quer levantar a sua mão para Jesus dizer: leproso nunca mais, eu vou deixar ser tocado por Cristo agora. Cadê você, meu amigo? Será que você pode aplaudir ao Senhor pela vida desta irmã? Será que você pode aplaudir mais forte, porque a primeira pessoa acabou de chegar? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, e que Ele ponha em você a paz. Pode abrir as portas. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito de Deus, seja com todos que amam e aguardam a vinda de Jesus. E todos digam amém.